Em um único golpe devastador, a Ucrânia acabou de arrancar um dos olhos mais valiosos da Rússia no campo de batalha. Um sistema de radar de última geração Zaslon, avaliado em 46 milhões, foi transformado em destroços em chamas por um drone ucraniano. E isso não era apenas um radar típico, era um monstro de Frankenstein de desespero. Um sistema de sensor naval destinado a navios de guerra estranhamente montado em um caminhão e levado para o campo de batalha. Por que ele estava lá? A Rússia está ficando sem opções rapidamente. Vamos investigar o que torna este sistema de radar tão raro. Por que ele acabou longe do mar? E o que sua destruição revela sobre as fissuras na máquina de guerra da Rússia? Imagens de vídeo mostraram um drone ucraniano se aproximando de um radar montado em caminhão, aparentemente na descida final antes da detonação. O resultado da explosão subsequente não foi mostrado, mas é implícito que o radar foi presumivelmente danificado ou destruído junto com a plataforma que o transportava. A localização exata não foi revelada, mas blogueiros militares russos independentes confirmaram que o radar Zaslon foi atingido com sucesso pelas forças ucranianas. De acordo com a conta do Telegram do exército ucraniano, o ataque ocorreu na região de Kursk, onde a Ucrânia já havia feito uma incursão bem-sucedida e mantém parte do território russo. O Batalhão 413 da Força de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, operadores de drones no exército, relatou que esta foi a primeira vez que encontraram e atingiram esse tipo de radar. Isso pode ser um novo capítulo na guerra da Ucrânia. Se você conhece bem o equipamento militar russo, todo o evento deve levantar suspeitas imediatamente. A versão do Zaslan atingida pela Ucrânia é projetada como um radar embarcado. Ele pertence ao convés de um navio de guerra, não rolando pelas rodovias em rodas de caminhão. O radar Zaslan é um dos sistemas de vigilância naval mais avançados da Rússia. Originalmente desenvolvido para os navios da frota do Mar Negro, este sofisticado radar pode rastrear embarcações de superfície, aeronaves voando baixo e até detectar periscópios de submarinos em certas condições. Considere isso como os olhos de um navio de guerra, fornecendo 360 graus, que permite ver ameaças vindas de qualquer direção no mar. Previsivelmente, há poucos detalhes sobre o sistema real, pois Zaslon N007 é o nome operacional de um radar de aeronave semelhante, e possivelmente de uma geração mais antiga. O desenvolvimento do Zaslon N007 começou no final dos anos 80, ainda durante a União Soviética. As poucas versões principais do radar de aeronaves Zaslon sugerem impressionantes capacidades de aquisição de alvos com alcance superior a 125 milhas e a habilidade de capturar alvos com seção transversal de radar de apenas 172 pés quadrados. Esta seção de radar é eficaz na detecção de objetos maiores que um avião de combate nessas distâncias, com maior precisão em curto alcance. Mesmo que os modernos aviões stealth e mísseis de cruzeiro tenham uma seção reta de radar de apenas alguns pés quadrados. O radar foi projetado como a resposta da União Soviética aos novos mísseis e aeronaves de superfície desenvolvidos pelos Estados Unidos da América. Em um avião, o radar fará parte do sistema de alerta precoce da Rússia, detectando grandes lançamentos e invasões enquanto voa no espaço aéreo russo. Contudo, o Zaslon atingido pela Ucrânia é uma versão naval significativamente atualizada, desenvolvida de forma independente da versão aeronáutica, chamada Zaslon MF. Operando na faixa de frequência S-band de 2.0 a 4.0 GHz, este radar foi projetado para fornecer às corvetas russas capacidades tipicamente encontradas em embarcações maiores. Pense na banda S como o ponto ideal das frequências de radar. Diferente das ondas de banda X, que têm alta resolução mas são prejudicadas pelo mau tempo, e das ondas de banda L, que penetram no tempo mas carecem de precisão, a banda S oferece um equilíbrio ideal. O Zaslon MF oferece desempenho em todas as condições climáticas, essencial para operações navais no desafiador Mar Negro. O alcance de detecção do sistema indica capacidades de defesa em camadas. O Zaslon MF pode detectar aeronaves a distâncias de até 185 milhas, aproximadamente a distância entre Sevastopol e Odessa. Essas duas cidades possuem portos russos ou da Crimeia e ucranianos cruciais no Mar Negro.
Esse alcance estendido, teoricamente, daria às forças russas quase 15 minutos de alerta contra aeronaves que se aproximam em velocidades de cruzeiro típicas. Para embarcações de superfície, o alcance de detecção cai para 30 milhas, ainda suficiente para identificar drones navais ucranianos ou barcos antes de chegarem aos pontos de lançamento de armas. Porém, o alcance bruto de detecção não conta toda a história. A capacidade do Zaslon MF de rastrear 100 alvos simultaneamente representa seu real valor operacional. Em guerras navais modernas, ataques de saturação com múltiplos mísseis, drones e iscas visam sobrecarregar as defesas. Um radar capaz de rastrear com precisão 50 contatos separados fornece dados de controle de fogo essenciais para a defesa em camadas, priorizando as ameaças mais perigosas enquanto monitora as demais. Analistas militares e blogueiros sugeriram que o radar atingido pela Ucrânia no início de maio foi significativamente atualizado para rastrear alvos. 200 alvos, aumento de 4 vezes na capacidade de estoque. Isso provavelmente se deve ao uso de software mais avançado e capacidades de computação que complementam o hardware do radar. Além disso, a capacidade 3D do sistema merece destaque. Ao contrário dos radares 2D, mais antigos que só determinam direção e distância. O Zaslon MF fornece dados precisos de altitude para alvos aéreos. Essa imagem 3D é crucial para diferenciar aeronaves voando alto de mísseis rasantes ao mar, possibilitando que a defesa aloque recursos e crie contramedidas adequadas. O Zaslon integraria-se a sistemas de armas, computadores de controle de fogo e centros de comando em um navio. A instalação do radar no topo da superestrutura ou torre de um navio oferece excelente alcance, e os geradores da embarcação fornecem energia ilimitada para a operação contínua. O sistema é projetado com arquitetura naval resistente a choques, montagem para mares agitados, refrigeração com água do mar e interfaces conectadas aos sistemas de combate a bordo. Vamos analisar as possíveis razões pelas quais a Rússia estaria operando um radar marítimo em um caminhão moderadamente blindado. A primeira razão que pode vir à mente é que a Rússia estava apenas transportando o radar para um navio que o incorporaria. Essa teoria tem falhas, pois a Rússia já tem uma logística confiável para transportar partes de navios do continente para a Crimeia, distante das linhas de frente. O relatório do exército ucraniano não forneceu a localização exata do ataque, mas provavelmente é uma visão em primeira pessoa. Drones kamikaze não têm alcance para ir fundo no território russo. Isso seria ainda mais problemático para uma área ativamente contestada como a frente, já que a Rússia também avançou suas operações anti-drone. Portanto, a outra opção lucrativa que poderia surgir, como a Rússia precisando ampliar a cobertura de radar nas costas do Mar Negro para conter os ataques aéreos ucranianos. Considere o sucesso da Ucrânia em afundar ou danificar navios da frota do Mar Negro. Quando afundam, os radares dos navios vão junto. A Rússia perdeu vários navios para mísseis Neptune e drones navais ucranianos, gerando escassez de sensores navais. Afinal, quando a Rússia invadiu inicialmente, bloqueou os portos ucranianos e restringiu fortemente o acesso do país ao Mar Negro. A Ucrânia levaria mais de um ano para repelir totalmente a frota russa do Mar Negro, obrigando-a a se afastar da costa ucraniana. Entretanto, a necessidade de cobertura de radar permanece crítica, especialmente com a expansão das capacidades de ataque da Ucrânia. Um radar móvel facilmente implantável e reimplantável ao longo da costa ainda seria um bom sistema de alerta precoce. Os sistemas de armas russos teriam que compensar por não estarem integrados a um navio com reais capacidades ofensivas ou contraofensivas. Isso depende se o sistema de radar ainda pode ser usado para defender ativos navais ou costeiros de ataques ou fazer parte de uma rede de defesa mais robusta. Contra ataques de drones ucranianos, mas a Ucrânia mudou o foco de tentar destruir mais navios russos ou pressionar a Crimeia, além de seu potencial logístico para a invasão terrestre. Isso nos leva a outra possibilidade de usar o radar como um radar totalmente terrestre, dentro do território russo. Essa teoria tem mérito, já que o radar foi encontrado em um caminhão e atingido por operadores de drones ucranianos supostamente operando em Kursk.
A região de Kursk fica bem longe do Mar Negro, com grandes extensões da Ucrânia separando a região russa do mar. Se o ataque tivesse ocorrido em Kursk, isso reforçaria a versão da Rússia de que o radar era apenas uma plataforma terrestre. Isso é reforçado por outro acontecimento na guerra. A rede de radar terrestre da Rússia sofreu uma redução devastadora. As tropas ucranianas vêm destruindo sistematicamente radares de defesa aérea tradicionais em toda a linha de frente. A escassez de radares terrestres leva à improvisação de equipamentos navais para uso em terra, com o desespero impulsionando a inovação. Contudo, essa adaptação gera vários desafios técnicos. Os radares de navios assumem certas condições de operação que não existem em terra. Os sistemas de refrigeração dos Zaslon, projetados para a água do mar, devem ser reconfigurados para refrigeração a ar. Sistemas de energia de geradores de navios requerem adaptação para uso em geradores montados em caminhões. O software do radar e os algoritmos de mira, otimizados para alvos marítimos, podem ter dificuldades com ameaças terrestres. Imagine usar o periscópio de um submarino como câmera de segurança residencial. Sim, é um sistema óptico, mas seu design foi feito para operação subaquática. Basicamente, foi o que a Rússia fez com os Zaslon, obrigando uma ferramenta marítima especializada a atuar num papel terrestre inédito. A montagem em si provavelmente cria pesadelos de engenharia extras. Os navios oferecem plataformas estáveis com sistemas de estabilização avançados. Um caminhão em terreno acidentado cria vibrações e movimentos que os radares navais não foram projetados para lidar. Isso pode prejudicar a precisão, provocar falhas mecânicas ou desmontar componentes delicados com o tempo. Para que o radar seja utilizável, ele teria que estar estacionário. Devido ao seu tamanho e alto consumo de energia, ele teria que ser implantado próximo à frente para ser útil. Lembre-se, enquanto o alcance operacional do radar é de cerca de 186 milhas, os ataques de longo alcance da Ucrânia já ultrapassaram esse marco. Além disso, qualquer caminhão em que o radar seria montado seria usado apenas para vigilância, pois o radar em si não se conecta diretamente a um sistema de lançamento. Ao contrário das defesas antiaéreas dedicadas, como o S-400 ou Pantsir, o radar substituiria o componente de vigilância ou veículo. Porém, o restante da plataforma pode não conseguir acompanhar a mobilidade nativa ou a defensibilidade desses sistemas. Mas o mais revelador é o que essa improvisação mostra sobre o planejamento militar russo. Exércitos modernos mantêm reservas de equipamentos e planejam perdas em combate. O uso de ativos navais russos em operações terrestres indica que suas avaliações pré-guerra subestimaram as perdas ou superestimaram a capacidade industrial de reposição. O ataque bem-sucedido da Ucrânia a este sistema improvisado demonstra suas capacidades crescentes em caçar esses alvos valiosos. A capacidade de localizar e destruir um radar móvel inesperadamente posicionado demonstra a excelência da inteligência ucraniana na coleta de informações. O sucesso se deve a ataques devastadores contra radares russos. No último semestre, a Ucrânia conseguiu acertos vitais na rede de radar da Rússia, incluindo vários sistemas russos na Crimeia. Em março, como os radares Podled 2, 48 e Pari A6, K1, 2, 1, L, 1, 2, 5, Niobe sem vínculo de guerra eletrônica, 3, 3, 9, 9, 6, Castor, 2, E. 2 de rastreamento de alvo, A9S, 19, Imbir de controle de fogo e NEBO, M50 e 9N6E. Radares Protivnik General Electric MISE Radar UTESTWM. Em março, estação de radar Garmin de 1L, 122 em janeiro e 48 ICONS 6K1 em novembro. Esta campanha sistemática contra os radares de defesa aérea russos, comparada às mais sofisticadas operações de supressão da OTAN, tem sido vital por duas razões principais. Os ataques mostraram que a Ucrânia é capaz de atingir o interior do território russo. Grande parte dos ataques visava não os sistemas de linha de frente, mas sim ativos estratégicos posicionados na retaguarda. A precisão necessária para atingir o alvo sugere capacidades excepcionais de operações especiais ou armas de longo alcance guiadas por uma inteligência superior. Em segundo lugar, mostrou que a Ucrânia poderia superar de forma confiável as defesas antiaéreas e as capacidades de guerra eletrônica da Rússia, que teoricamente protegeriam esses equipamentos vitais.
Os sistemas de radar destruídos provavelmente foram implantados para detectar ataques aos ativos militares russos. O fato de serem alvo mostra que essas instalações não estavam bem protegidas ou que os radares não detectavam os ataques. O efeito cumulativo cria problemas em cascata para a defesa aérea russa. Os modernos sistemas integrados de defesa aérea dependem de cobertura de radar sobreposta, cada um cobrindo o próximo e aumentando a chance de detectar o ataque. Conforme a Ucrânia elimina radares, lacunas surgem no sistema defensivo. O resultado é que os sistemas restantes devem trabalhar mais para compensar, aumentando suas emissões e exposição à detecção. Quanto mais radares a Ucrânia destruir, melhor poderá se posicionar para eliminar mais deles a longo prazo. Isso nos leva ao aspecto mais relevante da estratégia ucraniana: mirar nos sensores em vez dos atiradores. Apesar da destruição dos lançadores S-400 ser notícia, a eliminação dos radares que os guiam é muito mais debilitante. Uma bateria de mísseis sem radar é praticamente inútil, pois não consegue engajar alvos que não pode detectar. Isso também explica como a Ucrânia conseguiu resistir na guerra, mesmo sendo numericamente superada pelas forças russas. Apesar de a Rússia ter mais artilharia e baterias de longo alcance na teoria, carece de sistemas de radar confiáveis. A artilharia pode exercer pressão significativa ao disparar cegamente na linha de frente ucraniana, na esperança de atingir algo de valor. A estratégia é barulhenta em termos de emissões e depende de ter munição suficiente para sustentar esse esforço de guerra. Ambos esses aspectos também foram danificados. A Ucrânia está destruindo sistemas de radar e atacando depósitos de munições cruciais na Rússia. Destruir esses depósitos prejudica a logística russa e a pressiona a escalonar suas operações militares. Além disso, alguns depósitos possuem mísseis compatíveis apenas com sistemas antiaéreos, como o S-300, S-400 ou o Pantsir. Sem eles, esses sistemas defensivos cruciais viram meros radares sofisticados. Assim, eles seriam mais facilmente rastreados e destruídos, pois não haveria mais ameaça de interceptação ao redor dos componentes de radar dos esquadrões. Além disso, a artilharia e outras estratégias de curto a médio alcance têm uma desvantagem significativa contra drones. O disparo de artilharia cria um rastro distinto que os operadores de drones ucranianos podem seguir para derrubá-lo. Assim, ambos os lados do conflito contam com a implementação de capacidades de disparar e esquecer, minimizando o tempo entre atirar e reposicionar o veículo. Por fim, a guerra psicológica de eliminar mais radares apenas amplifica a destruição física. Sem uma rede estável de radares para fornecer cobertura e defesas mútuas, os operadores russos enfrentam um dilema impossível. Eles podem emitir mais sinais de rádio em várias direções para cumprir sua missão, arriscando a detecção ou ficar em silêncio e fracassar. Esse medo reduz a eficácia mesmo entre os sistemas sobreviventes, já que as equipes relutam em operar normalmente. O sucesso da Ucrânia na caça ao radar viabiliza diretamente seus êxitos operacionais mais abrangentes, como suas audaciosas operações em Kursk e Belgorod. A operação em Kursk, iniciada em agosto de 2024, é mais que uma mera conquista territorial. Ao estabelecer uma posição dentro da Rússia, a Ucrânia criou um dilema estratégico para Moscou, segundo estrategistas militares. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, forças estrangeiras ocuparam território russo. Isso destruiu a narrativa do Kremlin de invulnerabilidade e obrigou os russos a encarar a realidade de que seu exército não conseguia nem defender a pátria. O valor da propaganda por si só justificava o risco da operação, mas os benefícios estratégicos são muito mais profundos. As forças ucranianas em Kursk basicamente criaram um porta-aviões inafundável dentro da Rússia. De Kursk, equipes de reconhecimento poderiam observar movimentos militares russos, a artilharia poderia atacar centros logísticos e forças especiais poderiam lançar ataques contra infraestruturas críticas. Cada unidade russa enviada para Kursk significa uma a menos disponível para ofensivas em outros locais. A Rússia levou mais de 6 meses para conter a invasão de Kursk, e mesmo após esse período, uma parte do território ainda é muito disputada. Isso destacou a incapacidade da Rússia de se adaptar à defensiva e priorizar Kursk em detrimento de pequenas investidas em Donbass, provavelmente causando mais baixas devido ao esforço do exército em transportar tropas por território inseguro próximo à fronteira.
A Ucrânia também aprendeu lições valiosas de Kursk, que começou a aplicar em operações recentes. As incursões recentes em Belgorod revelam uma notável evolução tática comparada às primeiras incursões transfronteiriças, em que Kursk focava em capturar e manter território. As operações em Belgorod enfatizaram ataques rápidos contra alvos específicos antes de se retirar, gerando caos e minando a retórica russa de conseguir pressionar a Ucrânia. Essas operações transfronteiriças servem a vários propósitos estratégicos que se interligam brilhantemente. Militarmente, eles forçam a Rússia a desviar forças de operações ofensivas para a defesa da pátria. Politicamente, eles oferecem à Ucrânia território russo ocupado para futuras negociações. Psicologicamente, eles mostram que a Ucrânia pode atacar em qualquer lugar e momento, minando o moral militar russo. A ligação com a destruição do radar torna-se evidente ao considerar os requisitos operacionais. Incursões transfronteiriças exigem inteligência precisa sobre destacamentos russos, alerta precoce das forças de resposta e rotas seguras para retirada. Ao degradar sistematicamente a cobertura do radar russo, a Ucrânia cria condições para operações audaciosas. Ademais, a presença de tropas ucranianas em território russo dificulta enormemente o planejamento militar de Moscou. A Rússia não pode usar certos armamentos perto de áreas populosas, devendo considerar as baixas civis em seu próprio território. Linhas de suprimento antisseguras agora sofrem ameaças de várias frentes. Deve-se reavaliar toda a suposição sobre a segurança da área traseira. A campanha de radar e as incursões territoriais são duas faces da mesma estratégia. Ao cegar os sensores russos, a Ucrânia permite operações terrestres que sobrecarregam os recursos russos. Essas operações criam oportunidades para identificar e atacar sistemas de radar adicionais, conforme a Rússia os reposiciona para cobrir lacunas. Essa sinergia operacional explica por que sucessos táticos aparentemente isolados, como a destruição de um radar Zaslon improvisado, têm importância estratégica. Cada sensor eliminado gera vantagens imediatas no campo de batalha e possibilita efeitos em cascata em múltiplos domínios da guerra. Isso nos leva ao cerne da questão. A Rússia provavelmente está ficando desesperada. Montar radares de navios em caminhões revela problemas sistêmicos profundos nas forças russas. Quando as forças militares canibalizam equipamentos entre os serviços, isso indica restrições severas de recursos que o planejamento não antecipou. Essa improvisação resolve problemas imediatos, mas cria vulnerabilidades que adversários podem explorar. Para a Ucrânia, a lição é clara. Continue explorando as vantagens onde surgirem. Se a Rússia não tem radares terrestres suficientes, obrigue-os a fazer adaptações cada vez mais desesperadas. Se as operações transfronteiriças sobrecarregam os recursos russos, expanda-as para aproveitar ao máximo a iniciativa e pegar a Rússia cometendo mais erros. A eliminação dos radares permite operações aéreas e a caça de mais radares, degradando o sistema de defesa. A comunidade internacional também monitora de perto esses eventos. Planejadores da OTAN estudam as técnicas ucranianas de caça a radares para potencial uso em outros cenários. Observadores militares chineses analisam as vulnerabilidades russas para identificar possíveis fraquezas em seu próprio sistema. Fabricantes de armas se apressam para criar contramedidas visando restabelecer o equilíbrio na relação sensor-atirador. Conforme as negociações se tornam inevitáveis, a posição da Ucrânia se fortalece a cada vitória tática. O território em Kursk e Belgorod oferece uma vantagem concreta. A degradação das capacidades militares russas restringe a habilidade de Moscou de impor condições pela força. O impacto psicológico de operações bem-sucedidas dentro da Rússia mina o apoio doméstico para o conflito contínuo. A imagem de um radar naval montado às pressas em um caminhão, depois destruído pelas forças ucranianas, encapsula a fase atual desta guerra. Apesar da superioridade numérica, a Rússia se vê adaptando desesperadamente à inovação ucraniana. A Ucrânia prova que o uso inteligente de recursos limitados pode alcançar efeitos estratégicos superiores aos números absolutos. Mas o que você acha? As soluções improvisadas da Rússia, como radares de navios montados em caminhões, serão apenas soluções temporárias ou eles podem inovar para superar a escassez de equipamentos? Como o sucesso contínuo da Ucrânia na caça ao radar e nas operações transfronteiriças pode influenciar a trajetória do conflito? Obrigado por assistir e comente abaixo.